Vamos começar então? Já quero deixar aqui um beijo e meu agradecimento aos moderadores, a Aline, a Cristine, Débora Eve, a Fabiana, a Fabi, o Luciano, os guardiões do chat. Vocês são incríveis, meus amores. Um beijo para vocês. Albertina, boa noite. Ora! E aí, eu tenho que falar toda a live, né? Porque eu sempre falo, mas tem sempre gente perguntando no meio da live, no fim da live. Então vamos falar. Como aumentar a tal da frequência? A frequência que a gente aumenta a partir da nossa vibração emocional, escutando música boa, que mais? Meditando, porque tem que silenciar os pensamentos. Olha, tem uma linha muito tênue. É muito sutil a comunicação com seus mentores, com essa centelha divina. E se você não treinar a sua mente, ficar em silêncio, vai ficar em silêncio de tudo? Não. Mas você vai começar a perceber melhor as coisas. E outra coisa, não adianta nada se você tiver uma alimentação lixo, que eu falo que algumas coisas que a gente come é esgoto, por exemplo. Embutido, salsicha, linguiça, mortadela, isso tudo é lixo. O que mais? Miojo não é comida, então você tem que limpar a sua alimentação. Comer, gratidão, Mary, comer uma alimentação mais limpa, arroz, feijão, legumes, verduras, vegetais, é isso que você tem que comer, grãos. O que mais? Se for comer carne, come carne mesmo, carne do animal, não vai comer o hambúrguer que você compra lá no supermercado. Quer fazer o seu próprio hambúrguer? Beleza, vai lá, moe a sua carne e pronto, né? Mas uma alimentação mais limpa, sem corante, sem açúcar, certo? Isso é muito importante, porque uma alimentação suja causa mente nebulosa. E outras coisas mais, deixa o seu corpo inflamado, inflama o seu cérebro e por aí vai. Eu já venho explicando isso em várias lives. O que mais? Fazer exercício físico é muito importante, fazer exercício físico. O exercício físico não é só da beleza, não. Além da gente fazer isso, tem outras coisas que o exercício físico faz, mas ele também serve para você fazer aterramento, alinhar seus chakras. Tem gente que fica falando assim, como é que eu alinho meu chakra? Você vai fazer exercício físico. Começa por aí, viu? O que mais? Hidratar. A gente tem que hidratar também, porque se não hidratar, não tem como fazer um condutor de energia dentro do seu corpo. O que mais? Faz aterramento, coloca os pezinhos na terra. O que mais? O que mais eu pulei mais? Respiração, a gente não respira direito, tem que respirar direito. Faz a respiração quadrática. Lá no nosso grupo do TEC, termina com GRAM, tem um exercício de respiração um pouco mais avançado, mas todas as pessoas podem fazer. Todas. Porque se você não respira da forma adequada, você não consegue levar oxigênio para as células. E é muito importante que a gente faça exercício de respiração. Certo? Então, depois disso tudo, né? Quer ver uma meditação bacana que eu sempre falo aqui toda live? A meditação do chá. Você vai separar um tempinho da sua noite antes de dormir, faz uma xícara de chá de camomila, vai para um canto, pega um caderninho, põe o seu celular com uma música clássica, um mantra lá no fundo e começa a registrar o seu dia no caderno. É coisa assim de 20 minutos, é o tempo de você tomar o chá e fazer um registro. Essa técnica chama-se escrita intuitiva. Escrita intuitiva. Se você fizer isso todo santo dia, você vai ver que você vai perceber algumas coisas, alguns insights vão vir para você. Isso é uma comunicação da sua centelha, do seu mentor. Isso é um exercício. Quanto tempo tem que fazer isso? Para sempre, faz sempre. Faz sempre. Primeiro 21 dias sem interrupção. E depois você vai fazendo ali. Não deixa de fazer. É muito importante. Então, se fizer isso com constância, o que acontece? A sua frequência vai aumentar naturalmente. Outra coisa, afaste de pessoas tóxicas. Esses são os arcontes sugadores de energia, se você não percebeu. Aquela pessoa que te suga todo santo dia, corre. Porque isso abaixa a sua frequência, leva lá para a unha do pé. Simples assim. Certo? E aí, eu gosto de trazer aqui uma belezura. Eu até esqueci de colocar ele aqui para mostrar para você. Que é o magnésio, que ele participa de mais de 300 reações bioquímicas no nosso corpo. Por que eu falo dele? Olha tanto de coisa que ele faz no nosso corpo. 300 reações bioquímicas no corpo é muita coisa. Ele ajuda na energia celular, no funcionamento muscular, no sistema nervoso e também contribui para a imunidade. Muita gente sente fadiga, dor no corpo, cansaço mental. E às vezes é só o básico pedindo atenção. Entendeu? E aí eu quero compartilhar um que eu uso muito, que eu uso, faz um mês que eu estou usando ele, que é o Trimagnésio Inositol Relax, da Biojeans. Tem aqui na vitrine do canal, que é a lojinha. Depois da live você vai lá e confere. Ele é ótimo, excelente. E o corante que tem nele, o que eu estou usando é de laranja, sabor laranja. Mas o corante que tem nele é de cúrcuma, totalmente natural. E sabe por que eu gosto de trazer uma coisa aqui quando é boa? O segredo da fórmula é a sinergia, porque ele combina o magnésio de malato e o taurato, para dar energia celular. E protege o coração. E aí o que vem de bônus?
o inositol e o L-triptofano, que acalma a mente e produz hormônios de bem-estar. Então, para fechar esse combo desse magnésio que eu gosto demais, ele tem a melatonina que sinaliza o sono perfeito. Mas não adianta você tomar esse magnésio com a intenção de tomar melatonina e achar que vai dormir um anjinho para sempre. Porque tem gente que fala assim, eu não consigo dormir, e aí quer uma solução mágica para dormir. Não. Sai de manhã e olha para o sol, assim, no horizonte, não é para olhar para o sol direto. Para você poder regular o seu ciclo circadiano, para você informar para o seu corpo, para as suas células, que o dia amanheceu e o dia vai começar. Se você não faz isso, o corpo não entende. Se você fica igual um morcego dentro de casa, no escritório, seu corpo não sabe, você não tem o ciclo circadiano regulado. E o que acontece? Aí começa uma cascata de problema que eu não vou trazer aqui. Esse tipo de assunto eu estou trazendo nas lives de sexta-feira, que é o Café com Soberania, todas as sexta-feiras, às 17 horas. Então, vem com a gente na sexta-feira que eu vou explicar mais sobre coisas de saúde, bem-estar e autoconhecimento na sexta-feira, às 17 horas. Outra coisa, eu quero deixar aqui um recadinho para as purezas, crianças. Gratidão, Verônica. Porque sim, eu tenho recebido vários relatos de tios, pais, avós, me falando que as crianças estão assistindo as lives e assistindo os vídeos aqui do canal. Se uma criança entende, é porque elas entenderam a linguagem que eu uso, que vem direto da minha alma, e é sem filtro. Isso não é só uma vitória, é a prova de que a semente do novo humano já está germinando na geração que vai herdar a nova terra. Certo, pessoal? E mais uma coisinha. Foi liberado, né? Agora eu quero dar um recadinho para você aí, fazer um convite especial. Foi liberado aqui no TikTok a nossa área exclusiva de membros ou inscritos aqui no canal, tá? Então lá eu vou postar conteúdos exclusivos para os inscritos, porque eles têm que ter algum benefício, certo? Já a partir dessa semana. Então, por exemplo, para você ter uma ideia do que eu vou postar lá. Se você quer sair da teoria e ir para a prática da reprogramação biológica, já vai sair uma série especial sobre esse assunto lá. Então, lá dentro, nós vamos destrinchar a ciência por trás da comunicação celular, unindo os ensinamentos quânticos que o Cryon vem falando, as descobertas de ponta de mentes como Joy Dispenza e o Bruce Lipton. Então, você vai aprender a mandar informações certas para suas células, para regenerar o seu corpo e blindar a sua saúde. Eu fiz isso comigo. Se funcionou comigo, vai funcionar com você. Além de outros vídeos que eu vou postar lá também, os bastidores e outras coisas mais. Por um valor simbólico de apenas R$15 por mês, você se torna um assinante e ganha acesso exclusivo e profundo, que eu não tenho como trazer certos assuntos aqui na live, tá? Então, se você quiser tornar-se inscrito do canal, vai lá na bio da... Vem aqui, depois da live, né? Agora não. Depois da live, você vai lá na bio do canal e tá lá, inscrição. Você clica para fazer parte dessa egrégora e assumir o comando da sua biologia. Tá bom, meus amores? Bora, então? Deixa eu ver o que mais. Chega chegando, deixando seu coraçãozinho, compartilhando essa live maravilhosa. Vamos começar? Já deixaram o coraçãozinho? Hoje tem tiro e porrada e bomba, hein? Não se esqueça. Loja Mix, boa noite. Gratidão. Gratidão. Mary, beijo, minha querida. Gratidão. Carvão ativado, Tânia, é muito bom. Maravilha. Isso, Darlene, abraçar uma árvore, pôr os pés na terra. Perfeito, é isso aí. Bora. Lulu, minha querida, boa noite. Brás, boa noite. Depois eu venho aqui pro chat, tá? Vamos lá, então? Sejam todos bem-vindos nessa noite maravilhosa. É uma alegria imensa ter cada um de vocês aqui no nosso espaço de soberania. Eu quero começar a live de hoje te fazendo um convite. Limpe a lente do observador. Para você, de repente, pode parecer que eu estou longe da nossa essência. O novo humano, a nova terra. E eu te falo, não. Eu nunca estive longe da nossa essência. Em momento algum. Porque eu estou aqui para isso. Para isso. Para te mostrar a direção. Eu faço parte do projeto Nova Terra. Do novo humano. Então, em momento algum, eu deixei a espiritualidade. Pode parecer. Para o observador consciente, a espiritualidade nunca foi um isolamento do mundo. Nunca. Ela está acontecendo aqui e agora. Em cada respiração, em cada escolha. E o nosso Mestre Jesus já nos deixou uma das maiores chaves de blindagem biológica e espiritual, quando disse: orai e vigiai.
para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26:41. Meus queridos, o que é o orai e vigiai? Senão um ato de compreender como as peças se movem no tabuleiro da matéria, para que possamos antecipar os movimentos do sistema. Cuidar do seu templo, do seu corpo e da sua mente exige que você saiba exatamente o tipo de energia e de pânico que estão tentando injetar no seu campo todo dia, toda hora. Nós olhamos para a geopolítica e para o palco mundial não para vibrar no medo, de jeito nenhum. Para blindar o nosso templo. É a espiritualidade na prática, em ação, com os pés firmes na terra e os olhos voltados para o alto. Então, puxe a cadeira, sintonize a frequência e prepare o coração. Coloque os seus óculos da realidade, porque hoje nós vamos entender muita coisa por debaixo dos panos. Bora despertar! Chega chegando, deixando seu coraçãozinho, compartilhando essa live maravilhosa. Maria Cida, minha querida, boa noite! Ora! Maria Madalena, boa noite, beijo! Depois você vai lá dar uma conferidinha, Verônica. Fica aqui comigo, depois você vai lá. Leróis, um beijo! Um beijo, gratidão. Gislene, boa noite. Débora falando que ama as lives de sexta. Vambora, bora. Então, sabe aquela sensação de que tem algo muito grande se movendo debaixo dos nossos panos e a grande mídia só está te dando cortina de fumaça? Pois é. E deixa eu fazer um parênteses aqui, meu amiguinho, minha amiguinha, de repente você está chegando aqui agora, e até para os que estão aqui já, né? Deixa eu falar uma coisinha, com todo amor e carinho. Eu não tenho lados, não me importa quem é que está sentado na cadeira lá da presidência de qualquer país, porque todos são pecinhas, cachorrinhos na coleira, eles não mandam em nada, eles são a vitrine. Eu venho trazendo isso aqui nas lives, e não sou eu que estou falando, existe um projeto que vazou, chamado Deep State. Projeto não, né? Uma documentação que vazou, Deep State, falando que eles não mandam em nada. E eu trouxe na live passada falando que o Elozinho, que colocou, foi uma das mãos que colocou, bem sim, nervoso, Trump na cadeira na última eleição. Tá escrachado, só não vê quem não quer. Então, eu não tenho lados, não me importa partido, quem é que tá sentado na cadeira, não me importa, tá bom? E tudo que eu tô trazendo aqui, eu tenho referências. Tá bom, meus amores? Então, dito isto, vamos lá. O palco mundial está literalmente pegando fogo neste final de maio de 2026. E o canhão, meus amores, virou diretamente para o Brasil. E deixa eu te contar o que acabou de acontecer lá na alta cúpula, que ninguém está sabendo decodificar. Washington deu uma canetada histórica. O Departamento de Estado americano fez uma desclassificação oficial e colocou as maiores facções. Não vou poder ficar falando o nome aqui, tá? Do Brasil. Primeiro Café Coado e Coração Vermelho. Entenderam, né? Na lista de organizações, T, que termina com terroristas, entendeu, né? Estrangeiros. A famosa sigla FTO. Se a pista de dança der uma travadinha, tenha paciência, espera que volta, tá? Se não, sai e entra de novo, tá bom? Aqui pra mim tá normal, mas pra vocês aí pode dar uma travadinha. Se cair, me espera que eu volto. Se eu não voltar, já me segue nas outras plataformas, Construindo o Novo Humano. Esses assuntos são de alta periculosidade. Gael, gratidão, beijo. Aí você assiste o Jornal da Noite e o que eles te dizem? Ah, isso é ótimo. É uma medida de segurança internacional. Oi, para tudo. Abre bem os olhos de observador comigo. Você realmente acha que o topo da pirâmide global está preocupado com a segurança pública do cidadão brasileiro? Sério? Isso é teatro puro. Engenharia social bem debaixo dos nossos olhos, de alta categoria. E eu vou te ajudar a enxergar isso com lentes bem ampliadas. Quando Washington carimba um grupo dentro do seu próprio território, com o selo de T, que termina com ismo internacional, eles não estão tentando ajudar o Brasil a resolver o problema de criminalidade, não. Eles estão criando a base jurídica, a narrativa perfeita para o que vem a seguir. É o início de um cerco geopolítico
que a massa, que está hipnotizada pelo entretenimento e pelas brigas políticas de internet, simplesmente não consegue enxergar. Mas você que está aqui é um avatar observador e vai entender o tabuleiro inteiro hoje, que eu vou te mostrar nas entrelinhas, com a lente ampliada. Então, meus amores, vamos fazer aquela análise clínica que vocês tanto gostam. E aí, vamos olhar para quem está apontando o dedo. Você já ouviu falar a velha frase? Quando você aponta o dedo, tem 3 virados para você? Coloque os óculos da realidade agora. Sabe? Boa noite para você que está chegando. Isso. Legal. Preste bem atenção. Colocou os óculos da realidade aí? É muita hipocrisia, não é mesmo? O palco mundial adora fazer esse teatro de terno e gravata, mas o que o sistema finge, que não tem lá dentro, e tenta esconder apontando o canhão para o nosso quintal, é de cair o butico da bunda. Preste atenção nessa fofoca aqui de alta cúpula, que eu quero que você entenda como é que funciona o joguinho. O país do beicinho nervoso ocupa isoladamente o primeiro lugar mundial, preste atenção, com o maior mercado consumidor de balas, vou falar assim, tá? Ilícitas do planeta, Eles são o verdadeiro motor financeiro que alimenta o crime transnacional. Outra coisa, Wall Street e os grandes bancos deles funcionam como um verdadeiro aspirador de dinheiro, lavando bilhões de dólares em Nova York e em paraísos fiscais internos, como o estado de Delaware. Enquanto eles culpam o fornecedor aqui na América Latina, a elite deles consome, lucra e financia o caixa dos bastidores. Sem contar que a maior crise de dependência da história deles foi criada legalmente pelas próprias indústrias farmacêuticas deles. As Big Pharmas entupindo a população de opioides para gerar lucros trilhardários. Isso mesmo. Sabia disso? Aí você me pergunta, por que então essa obsessão em carimbar o Brasil nessa lista agora em 2026? Meus amores, vamos falar de economia de recursos reais, não dessa ficção de papel que eles imprimem. Vamos falar de dívida. A economia americana vive um colapso mascarado. Uma bolha de dívida pública trilhardária que o mundo finge que não vê. Enquanto isso, o Brasil mantém uma estrutura de dívida infinitamente mais equilibrada em relação ao seu potencial de riqueza real. Eles têm uma economia industrializada e de serviços de alta tecnologia, ok? Os Estados Unidos têm isso sim, mas tecnologia de silício e papel não enche barriga e não sustenta o futuro biológico do planeta, não. Bom, já o Brasil tem uma superioridade de recursos que faz o topo da pirâmide global salivar de inveja. Sim. Senhoras e senhores, nós temos a maior biodiversidade do mundo, as maiores reservas de água doce, recursos minerais estratégicos que eles não têm, e uma vocação agropecuária que faz uma coisa simples, meus amores. O Brasil alimenta o planeta. Só tem um detalhe que o sistema não te conta. Na nossa relação comercial com eles, desde 2009, o Brasil importa mais do que exporta para os Estados Unidos. Nós entregamos commodities brutas, entregamos as nossas riquezas vivas e compramos deles o produto manufaturado, o hardware deles. Eles dependem da nossa biologia para o palco deles continue funcionando. Então, deixa eu te fazer uma pergunta bem direta, de coração para coração. Qual é o verdadeiro problema de você deixar um estranho? Preste atenção. Imagina a sua casa. Qual é o verdadeiro problema de você deixar um estranho que está com a casa caindo e endividada até o pescoço entrar na sua casa com a desculpa de que vai limpar a sua sala? Guardem essa pergunta. E eu não estou falando aqui de segurança pública não, meus amores. O buraco é bem mais embaixo. E daqui a pouquinho eu vou te explicar o perigo oculto de abrir a porta da nossa casa para quem só quer confiscar a nossa frequência e a nossa riqueza vital. Fica comigo aqui. Chega chegando, deixando o seu coraçãozinho, compartilhando essa live. Agora que nós já limpamos o terreno,
Tiramos as máscaras do palco de Wall Street. Vamos entrar então nas engrenagens técnicas da coisa. Porque você sabe que aqui a gente não trabalha no achismo. A gente trabalha com fatos e com a real anatomia do sistema. Então, o que significa de verdade nos bastidores do direito internacional? Os Estados Unidos carimbarem o Brasil com esse selo de organização e termina curista. Em pleno ano de 2026, existe uma doutrina jurídica oculta, então eu vou contar, porque tem muita gente que não sabe disso, que os grandes impérios adoram usar quando querem avançar sobre o quintal alheio. Gratidão! Chamada sem vontade ou incapaz. Ou seja, de acordo com essa doutrina que Washington defende a portas fechadas, se o Estado soberano, no caso, nosso quintal, Brasil, for considerado pelo governo americano como incapaz ou sem vontade política de conter uma ameaça T, que termina curista, que supostamente afeta a segurança deles, os Estados Unidos se auto-atribuem o direito de ignorar a soberania daquele país, no caso, o nosso. Eles criam uma brecha legal para realizar intervenções cirúrgicas, operações extraterritoriais, congelamento mandatório de ativo financeiro globais e sanções sem precisar de pedir licença para ninguém. O histórico recente é porque eu coloquei uma palavrinha aqui que eu não vou falar. O histórico recente do governo Trump, na nossa região, já mostrou que isso não é teoria da conspiração, não. Gratidão! Nós assistimos os bombardeios de lancha rápida em águas internacionais e a intervenção militar na Venezuela que culminou na captura do presidente de lá. O tabuleiro deles opera pela força disfarçada de legalidade. E por que eles estão desenhando esse cenário para o nosso quintal, Brasil, justamente agora? Porque ao equiparar o crime comum ou ao tráfico ao terrorismo, eles mudam o jogo de cooperação policial horizontal. A cooperação horizontal é aquela onde a nossa Polícia Federal troca informações de igual para igual, entenderam, né? A nossa Polícia Federal para a polícia deles, com as agências internacionais, e corre o risco de total paralisia. O fluxo de dados passa a ser inteiramente centralizado e confidencializado por órgãos militares daquelas 3 letrinhas, C de casa, I de igreja, A de amora. Ou seja, o sistema não quer ajudar o Brasil a combater o crime, não. O sistema quer controlar a inteligência do Brasil. Eles criam a narrativa de que o nosso país é incapaz para justificar o controle dos nossos dados, da nossa custódia financeira e, consequentemente, da nossa riqueza biológica. E quando eu digo custódia financeira, deixa eu te explicar isso com mais detalhe, lente ampliada, para você ver que vai sobrar para o seu bolso. É esse o ponto. Quando eu digo custódia financeira, significa que as instituições financeiras internacionais dos bancos americanos ganham o poder jurídico de monitorar, congelar e reter ativos, contas bancárias e transações financeiras de empresas ou do próprio Estado brasileiro, que eles alegam ter conexões indiretas com os grupos, aqueles listados. Ou seja, basicamente, eles passam a controlar a chave do cofre e o fluxo de quem pode ou não movimentar dinheiro no mercado global. E o que significa isso na prática, no bolso do brasileiro comum? Porque falar dessas coisas é bonito, né? Mas vamos falar aonde o sapato aperta. Porque se você não sabe, acontece um colapso em cadeia. Primeiro, o isolamento e perda de credibilidade. O Brasil perde o selo de país seguro para o investimento. Os investidores caem fora. Investidores estrangeiros fogem com medo de sanções, as negociações com os blocos econômicos ficam travadas e burocráticas. O país fica enfraquecido no tabuleiro global. Segundo, disparada de inflação e juros. Com a fuga de capital, o dólar dispara. Como o Brasil, apesar de ser o celeiro do mundo, importa a maior parte de insumos tecnológicos, fertilizantes e maquinários de fora, o custo de produção interna explode, vai lá no teto. Não dá, não sustenta. Terceiro, aqui o estômago reclama, porque possivelmente haverá escassez nas prateleiras e desabastecimento. Sem crédito internacional e com as linhas de comércio travadas, fica mais difícil importar. E o resultado? Produtos começam a faltar nas prateleiras. E o poder de compra do salário do brasileiro simplesmente vira pó. Quarto, tem mais. Quebra de indústrias e comércios. As grandes e médias empresas brasileiras que dependem de transação internacional ou têm ativos no exterior têm suas operações congeladas ou paralisadas por suspeitas infundadas do sistema. Sem dinheiro para rodar, a indústria quebra e o emprego em massa bate porta. Quinto, redução e racionamento de recursos. Sim. Achou que parava por aí? O governo perde a capacidade de arrecadação e de financiamento livre.
o que estrangula a distribuição de recursos públicos, subsídios e programas de assistência. Gratidão, Ângela, minha querida, um beijo. Concluindo, no setor privado, empresas brasileiras legítimas que possuem ativos lá nos Estados Unidos já estão começando a sofrer uma investigação em suas contas bancárias por qualquer conexão indireta inventada pelo sistema, porque aí tudo vira motivo. Eles estão preparando o terreno para colocar os pés dentro da nossa casa com o pretexto de limpar a sujeira, mas o verdadeiro interesse deles é confiscar o ouro da nossa casa. E como o palco político interno do Brasil está sendo usado como peça desse tabuleiro, é o que a gente vai ver agora. Sim. Vamos olhar então para a folha do calendário. Nós estamos em pleno ano eleitoral de 2026. E vocês acham que a cronologia desse assunto em Washington foi pura coincidência? Não. Prestem atenção como as peças se encaixam nos bastidores. Esse bombardeio do Departamento de Estado americano aconteceu 2 dias depois de uma reunião super privada que aconteceu lá no Salão Oval da Casa Branca entre beicinho nervoso, Trump, e a ala mais dura da oposição conservadora brasileira, incluindo, e eu não tô nem aí para que partido, nem para que pecinha, vou deixar claro aqui de novo, não me importa, porque são todos cachorrinhos na coleira. Então, incluindo a reuniãozinha, né, lá com o Flávio Bolsonaro. O canal de pressão foi direto. Eles ignoraram solenemente todas as ponderações que o governo atual brasileiro tinha tentado fazer semanas antes, naquele almoço que Lula teve com Trump. Mais uma vez, não me interessa nenhuma dessas pecinhas, eu só estou trazendo aqui o cenário para você poder entender. Não tem partido, não tem lados, tá bom? E por que isso foi feito às portas fechadas? Porque o termo narco termina com ismo, virou a mina de ouro, a plataforma eleitoral de mais alta voltagem para as eleições presidenciais que vão acontecer agora em outubro de 2026. Do ponto de vista psicológico e de massas e de engenharia social, usar a palavra T, que termina com ismo, para classificar o crime comum, é uma arma cirúrgica. O sistema sabe que o medo é a emoção que mais primitiva e que mais paralisa o ser humano. Quando eles injetam o termo narco, que termina com ismo, na grande mídia, eles estão ativando o gatilho de pânico no inconsciente coletivo da população. E para que isso? Para criar uma narrativa forte de apelo emocional, fazendo a massa acreditar que as forças políticas internas são concedentes ou totalmente incapazes de lidar com o crime. E o que acontece quando a população entra em pânico coletivo? Ela clama por socorro. Quem poderá nos salvar? Ela implora por intervenção. E ela aceita de braços abertos entregar a sua soberania nacional e a sua privacidade em troca de uma falsa promessa de proteção. Até mesmo congressistas democratas lá nos Estados Unidos, liderados pelo Jim McGovern, vieram a público denunciar essa jogada, alertando que o uso dessa lista como arma política eleitoral enfraquece a credibilidade dos próprios mecanismos internacionais e interfere ilegalmente em um aliado soberano. Mas o palco do poder não liga para regras, não é mesmo? Regras para quê? Eles querem o controle da massa através do medo. E agora que você já entendeu esse teatro político, vamos dar o nó definitivo. Chegando, deixando o seu coraçãozinho. Quando você entende que essa desculpa de limpar a sala de verdade significa travar as nossas negociações, espantar investidores, fazer o dólar disparar e inflacionar a comida que chega na sua mesa, o que acontece com a mente do brasileiro comum? Entra em colapso, o desemprego bate a porta, o produto some da prateleira, a escassez se instala. E qual é o verdadeiro objetivo do sistema? Ao gerar esse caos econômico e social estruturado, é o sequestro da sua frequência vital, através do medo. Preste muita atenção nisso daqui. O topo da pirâmide sabe que enquanto você estiver vibrando no pânico de sobrevivência, ocupado se o seu dinheiro vai dar para pagar as contas, se a indústria onde você trabalha vai quebrar, ou se vai faltar recurso básico para sua família, você está operando estritamente no cérebro reptiliano. Não podia falar essa palavra, né? Simples assim, você fica paralisado na frequência da sobrevivência tridimensional. E uma mente com medo, uma mente totalmente controlável, que aceita qualquer migalha de segurança que o palco mundial oferece, eles geram caos financeiro na matéria para desestabilizar a biologia e a soberania do nosso país. Eles querem o Brasil de joelhos, enfraquecido, com a população hipnotizada pelo pânico. Porque um povo acuado não consegue perceber a riqueza absurda da nossa casa onde a gente vive. Eles não querem, eles não estão focados na proteção. Eles nos querem focado na escassez artificial do papel impresso
para que você não perceba o verdadeiro ouro, a nossa água, as nossas terras, a nossa biodiversidade e a nossa potência como novo humano. Mas o observador consciente olha para a inflação, olha para a ameaça da sanção e para as canetadas de Washington e diz: eu já entendi o jogo de vocês. Nós não vamos entregar nossa paz de espírito para o teatro deles. A nossa blindagem começa quando limpamos a mente do pânico e a mídia tenta injetar no nosso estômago, de hora em hora. Então, protejam seu campo, entendam o tabuleiro econômico, mas mantenham sua frequência corada na abundância da vida real. E se você acha que essa G, pelo controle biológico, acontece só no palco político tradicional, você não tem ideia do segredo que corre nas nossas veias. E por quê? Eu vou abordar isso no nosso próximo assunto. Eu vou abrir a caixa preta do seu templo biológico e vou te revelar a relação oculta do seu tipo sanguíneo com as sementes estelares e o porquê deles vigiarem tanto o nosso plasma. Segura o coração, respira e vem comigo, porque esse assunto muita gente tem curiosidade, não é mesmo? Porque eu não sei se você sabe, tem a internet dos corpos, né? Para eles ficarem monitorando a gente o tempo todo, já está em curso, e eles também estudam o nosso sangue. E por quê? Por que eles têm interesse? Então vamos cruzar a última fronteira da biofísica nesta noite? E você tá achando que esse aqui vai ser o ponto alto da live? Não! Bora lá! Na nossa última live, nós abrimos as engenharias do fator RH negativo do sangue tipo O e de como essas assinaturas genéticas se conectam com o passado dos deuses antigos. O Zá, Nu, termina com Quis. As forças Dra, termina com Anas. E a árvore genealógica das famílias de elite que gerenciam o palco mundial. Quem esteve aqui na última live viu que eu falei bastante sobre o fator RH negativo, né? Hoje eu vou comentar bem pouco. Nós vamos falar, então, sobre a relação direta do tipo sanguíneo com as sementes estelares, que era um assunto que eu tinha que completar e não consegui na live passada. Se você for procurar esse assunto na internet, você vai achar pouquíssimo material. É um conhecimento extremamente fragmentado, escasso. E por que o sistema esconde tanto isso? Porque eles não querem que você entenda a anatomia do seu próprio corpo. Toda vez que o sistema faz um mapeamento hematológico global, quando eles catalogam o sangue da população dos hospitais, a elite não está fazendo isso apenas por saúde pública, não. Eles estão fazendo um verdadeiro inventário de linhagens de almas. Preste atenção nisso daqui. Vamos lá? O seu tipo de sangue, seja A, B, AB ou O, funciona exatamente como o hardware de uma antena de rádio. O sangue é o tecido fluido que carrega a memória geomagnética e a frequência da sua herança cósmica na matéria. Eles tentam rastrear o sangue da população porque sabem que certas codificações sanguíneas trazem aptidões exopolíticas específicas. Eles monitoram os mapas genéticos para tentar prever comportamentos e tentam conter o despertar biológico antes que a cobaia, você, mude de oitava. O sistema quer ler sua assinatura de frequência antes que você aprenda a usar o seu próprio receptor. Mas a grande virada desse tabuleiro é que o tipo sanguíneo é apenas o hardware que você recebeu para essa encarnação. O que define a sua emancipação é o seu software, que é a expansão da sua consciência. E agora que vocês já entenderam que o sangue opera como esse código de rastreamento das linhagens na Matrix, nós vamos descer para a densidade. E vou destrinchar para você as características de cada frequência sanguínea e revelar o enigma mais raro e incompreendido desse laboratório biológico. Bora? E se o nosso sangue funciona como esse hardware de recepção cósmica, como é que essas assinaturas se distribuem no laboratório biológico da Terra? Preste atenção, porque isso não se trata de regras rígidas, mas sim de tendência vibracional que estão impressas na sua química. Como nós já vimos, o tipo O e o fator RH negativo trazem aquela raiz ancestral da resistência pura. É a antena de captação limpa, aquela biologia que se recusa a aceitar comandos de domesticação da Matrix e que funciona como uma âncora de soberania e quebra de sistema. Entenderam, né? Quem tem o tipo O, certo?
Já o tipo A e B operam como frequências ligadas a projetos específicos de semeadura cósmica. São hardware muito sintonizados com linhagens de alta sensibilidade, como as correntes pleiadianas ou sirianas. São indivíduos que trazem gravados na biologia um chamado natural para a cura, para a empatia profunda, para a liderança consciente e para a sensibilidade artística que tenta traduzir a beleza das dimensões superiores aqui na densidade. E onde entra o maior enigma hematológico deste planeta? Atenção! Entra no tipo AB. O sangue AB é a assinatura mais rara e mais recente da história evolutiva humana. É quando nós olhamos para os bastidores exopolíticos, o tipo AB funciona como uma verdadeira fusão de linhagens. É o hardware do mediador. É a frequência que carrega a marca crística da transmutação na Terra. Como bem apontou a pesquisadora Priscila Luz em suas análises, o ser estelar que carrega o sangue AB muitas vezes caminha entre os humanos, aceitando a missão mais difícil de todas. É aquela que veio para ajudar, para curar, para inspirar e ainda assim viver no mais profundo isolamento e incompreensão da grande massa. O sangue AB estelar não opera pelo ego, ele não espera aplauso do sistema. Ele sabe lá no fundo da sua memória celular que muitos que hoje estendem a mão para receber a sua ajuda, amanhã podem julgá-lo pelas costas. E mesmo assim, ele continua caminhando. Ele continua plantando semente que só vão florescer muito tempo depois da sua passagem. Ele não veio para ser aceito pelas cobaias da Matrix. Ele veio para ser luz. Se você carrega esse chamado silencioso no peito, se você já se viu sendo criticado justamente por tentar ajudar, se você manter um amor incondicional mesmo por aquele que feriram a sua caminhada, saiba, você carrega essa assinatura. Você faz parte desse herdeiro espiritual de luz. Mas, lembre-se, seja qual for o seu tipo sanguíneo, o sistema monitora e tenta rastrear para prever as suas reações. Só que eles esquecem que quando um avatar desperta a sua consciência, ele atualiza o software. E o software atualizado reprograma a própria biologia através da intenção pura. Você sai do mapa de rastreio deles e assume o controle da sua linha de tempo. E agora que nós decodificamos a chave biológica do sangue e das sementes estelares, nós estamos prontos para descer ao subsolo, ou melhor, ao esgoto mais sombrio do tabuleiro de hoje. Eu vou revelar como a elite oculta tenta interceptar e confiscar essa exata frequência vital através de rituais e redes de custódia. Entenderam, né? Rede de custódias. Respirem fundo. Ative o seu observador consciente, porque nós vamos tocar na ferida mais profunda e sombria. Nós vamos conectar o jogo de poder e o controle de dados que nós expusemos nos bastidores de alta cúpula com a biologia e a busca obsessiva da elite pela retenção de frequência. Quando eu digo retenção de frequência, é retenção de avatares, né? Vocês estão entendendo, né? Vou falando aqui, vocês vão entender. O sistema vende para a grande massa a ilusão de que famílias do topo da pirâmide são seres intocáveis, perfeitos e dotados de uma soberania inabalável. Mas, quando nós deixamos o entretenimento de lado e usamos os olhos da ciência para analisar o comportamento dessas figuras, o véu da perfeição desaba por completo. O que nós enxergamos na realidade física é um cenário alarmante de profunda degeneração biológica e neurológica. Preste atenção. Recentemente, vídeos perturbadores vazaram e começaram a circular nos canais de investigação mais profundos, mostrando os bastidores de figuras centrais ligadas ao infame caso do Epstein e as redes de alta cúpula. Quando você analisa essas imagens com um olhar clínico, você percebe movimentos involuntários e bizarros, espasmos sistêmicos e uma perda nítida de controle motor que a mídia tradicional tenta rotular como um mero cansaço ou estresse. Eu estou falando da face do Epstein, quando ele se apresentou num vídeo. E ele foi só a pontinha do iceberg, a vitrine, porque já mostraram outras pessoas com a mesma coisa. Mas o que a biologia e a neurociência nos mostra de verdade? Mostram que esses corpos físicos estão colapsando sob o peso das suas próprias escolhas. Essas manifestações físicas e condições neurológicas severas são um reflexo direto de uma biologia que foi violada ao longo de décadas, através de rito, termina com ais, sombrios, práticas contra a natureza humana, que eu quero dizer, cani, que termina com balismo. Entenderam, né?
Eles tentam governar o mundo na matéria, mas os seus próprios tempos biológicos estão apodrecendo de dentro para fora. Eles se tornaram prisioneiros do próprio hardware que tentaram corromper. Mais uma vez, tudo que eu trago aqui eu tenho referências. A elite oculta vive em um estado de pânico celular constante. Eles têm pavor do envelhecimento, pavor da perda de controle e, acima de tudo, pavor do gradiente de frequência da Terra que está subindo este ano em 2026 e expulsando a densidade. Para tentar frear esse colapso biológico inevitável e manter o rejuvenescimento celular artificial, eles criaram um mercado oculto de substância e frequência que desafia qualquer limite da ética humana. E exatamente essa engrenagem biológica secreta que nós vamos destrinchar. Porque por trás de todas as bizarrices e escândalos que a mídia independente tenta denunciar, existe uma engrenagem da biofísica oculta. Essa elite degenerada que nós expusemos não busca o poder apenas por dinheiro ou controle político. Eles buscam forma de adiar o próprio colapso celular. E como eles fazem isso? Através de um mercado oculto de substância adeno que termina com cromo. Entenderam, né? E também de retenção forçada de frequência. Só um minutinho. Joguinho. Preste atenção nisso daqui, então. Para tentar frear o envelhecimento e manter o rejuvenescimento celular artificial, o topo da pirâmide estruturou um comércio clandestino baseado em extração de compostos biológicos humanos. Aquele que começa com AD, que termina com cromo. Eles buscam o plasma, o sangue e substâncias químicas específicas que são geradas pelo corpo em estado de altíssima ativação do sistema nervoso. O que é? Pânico, medo. Muitas dessas elites fazem transfusão de sangue ou plasma de pessoas mais jovens. Estão entendendo? E circula também nos bastidores que existe um grupo de elite que prefere consumir. Estou falando de Khan, que termina com balismo. E algumas dessas pessoas da elite desenvolveram o termo que circula nos bastidores das investigações mais profundas, que é alarmante, uma estrutura que chama não vou poder falar não. Termina com vora. Ou popularmente conhecido como Kuru. Entenderam, né? Uma rede sombria que intercepta a pureza, pequeninos, ou jovens, e a energia vital da biologia mais jovem para tentar injetar essa força em seus próprios corpos decrépitos. Tá entendendo, né? É uma tentativa desesperada e artificial de roubar o hardware de terceiros para remendar o hardware deles, que já está falindo. E por que essa obsessão cega em permanecer na matéria a qualquer custo? Porque eles sabem que a sua consciência está presa na densidade. Eles operam uma frequência tão baixa, com tanta inversão, que eles têm pavor do que acontece quando o corpo físico deles morre. Eles não têm acesso às oitavas superiores de luz. E eles sabem que a alma deles está trancada na reciclagem magnética da terceira dimensão. Por isso, eles tentam custodiar a frequência da matéria, transformando a biologia humana em uma moeda de troca e em um laboratório de extração. Estão entendendo, né? Eu já trouxe aqui falando de Epstein, lá na ilha, tinha quartos que eram como se fosse sala cirúrgica. Continuando. Eles querem reter a juventude celular para não ter que prestar contas física interdimensional do universo. Mas o que a elite oculta não entendeu é que nenhuma substância da matéria consegue vencer as leis do cosmos. Como você pode tentar remendar o seu hardware com todo esse plasma do mundo? Mas a frequência interna é de destruição, inversão. A própria biologia vai colapsar sob o efeito do seu próprio veneno psíquico. E o show de espasmos neurológico que nós estamos assistindo nos vídeos vazados é a prova de que o prazo de validade deles estourou. E toda essa movimentação oculta, esse mercado de substância e fixação por rituais de aprisionamento, são a maior prova de fraqueza deles. Eles precisam roubar a energia e a frequência dos outros porque a fonte deles secou por completo. E como você se posiciona diante dessa engrenagem sombria? Você não se posiciona odiando, atacando ou vibrando na revolta. Você se posiciona assumindo custódia total da sua própria frequência vital. Você se posiciona entendendo que o seu corpo é um templo biológico sagrado e intransferível. O sistema só consegue drenar a sua biologia se você deixar as portas abertas. E as portas se abrem através do medo, da ignorância, do consumo de alimentos densos e da entrega da sua atenção para o entretenimento degradante do sistema.
Quando você limpa o seu campo, cuida da sua biologia, ativa o observador consciente e se mantém sintonizado com as oitavas superiores de soberania. Você se torna invisível para a rede de extração deles. Porque se você está achando que eles não pegam qualquer um por aí, quantas pessoas já não sumiram e ninguém sabe cadê? Em cidades comuns, como a nossa. No seu bairro. A luz e o gradiente eletromagnético de uma semente estelar desperta quebram qualquer tentativa de manipulação celular na matéria. Chegando, deixando seu coraçãozinho. Bom, então encerrei o assunto do sangue. Do cane, que termina com balismo. Certo? Agora que nós vamos começar a coisa. Chegando, deixando seu coraçãozinho. Quem tá chegando aqui? Deixa eu ver. Val, boa noite. Gislene, boa noite. Oba! Ô, desperta. Boa noite. Débora, o que seria retenção forçada de frequência? É quando você segura, por exemplo, um pequenino e faz ele espernear. Retenção forçada de frequência. E aí ele libera uma substância no seu sangue, daquele negócio que chama D, que termina com cromo. Gilda. Tenham paciência. Se travar, tenham paciência. Legal. Pretinha, boa noite. Um beijo. Bora. Marcos Martim, boa noite. Eli, boa noite. Vamos, né? Então vamos. Então, meus amores, agora segura o coração, porque a partir de agora nós estamos entrando no terreno mais profundo e perigoso desse dossiê. Nós vamos descer o elevador da Matrix e olhar para aquilo que o sistema gasta trilhões de dólares para esconder dos seus olhos da superfície. Você, meu amiguinho e minha amiguinha, já viu falar da sigla DUNBS? DUNBS. Significa Deep Underground Military Bases. Ou, no bom português, bases subterrâneas militares profundas. Sabe aquela sensação de que a superfície do planeta é só uma casca, um cenário do teatro para a massa aplaudir ou temer, enquanto o verdadeiro jogo acontece no subsolo? Pois é, não é força de expressão, não. A elite oculta, as pessoas que operam atrás das cortinas do palco mundial, construíram, presta atenção, cidades inteiras, complexos de laboratórios de altíssima tecnologia e redes de tráfego com trens de levitação magnética que cruzam continentes inteiros por debaixo da terra. Bom, eu tenho tudo isso aqui, tá? Mais uma vez, eu tenho referências. Enquanto a mídia faz você focar na discussão boba da internet, no teto da dívida, no preço do combustível, estruturas colossais estão operando a quilômetros de profundidade. É lá embaixo que eles realizam o que a ciência pública diz que é impossível. É lá que a engenharia reversa acontece, longe de qualquer olhos, longe de leis e de direitos humanos. Os dummies são verdadeiros bunkers da elite, o lugar onde eles escondem a infraestrutura física que sustenta a agenda de controle da superfície. E por que eu estou trazendo isso agora? Porque neste final de maio de 2026, o palco mundial começou a deixar vazar pistas de que o subsolo e os segredos tecnológicos da alta cúpula estão sofrendo um abalo sísmico. Uma caixa preta foi aberta lá no Congresso americano e o sumiço misterioso de pessoas que detêm as chaves desse laboratório subterrâneo virou caso de segurança nacional. Preste atenção, porque o que eu vou dar aqui nomes, dados reais e relatórios oficiais sobre o misterioso sumiço em massa das mentes mais brilhantes da física e da aeroespacial. O sistema está apagando arquivos vivos. E eu vou te mostrar quem são eles agora. Respire fundo, preste atenção. O que eu vou te contar aqui agora não saiu de nenhum fórum anônimo da internet. Não tem nenhum outro canal. E aqui a gente mata a cobra e mostra o documento. Isso aqui é um fato oficial que está sacudindo os bastidores de Washington neste exato momento. O Comitê de Supervisão e Reforma Governamental da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, liderados pelo deputado James Comer e Eric Burlaison,
acabou de instaurar uma investigação formal unificada que enviou requisições obrigatórias de segurança para os diretores daquelas 3 letrinhas, F de fábula, B de bola e de igreja, da NASA, do Departamento de Energia e do Departamento de G. E o que eles querem saber com tanta urgência? Eles exigiram respostas sobre o desaparecimento e a morte misteriosa de pelo menos 10 pesquisadores de altíssima relevância técnica vinculados a segredos núcleo, que termina com Ares, novo sistema de energia livre e programas aeroespacial avançada. O sistema está sofrendo um apagão de mentes brilhantes. E a grande mídia, os pensadores de plantão, correram para a TV para tentar acalmar a massa. Eles usaram uma palavra bonita, disseram que é apenas apofenia. O que é apofenia? É quando o cérebro humano tenta encontrar padrões, conexões ou significados em dados, eventos ou informações totalmente aleatórias. Eles pegaram o caso do cientista planetário Michael David Hicks, do laboratório JPL da NASA, que faleceu de cardiopatia crônica em 2023, e disseram: e viram? É tudo morte natural, parem de inventar teoria. Só que eles esqueceram de explicar os outros nomes da lista oficial do Congresso. E é aqui que a fofoca fica sinistra. Como eles explicam o caso do professor Nuno Loureiro, físico de plasma da elite do MIT, que foi simplesmente alvejado dentro da própria residência por um atirador ligado a um tiroteio lá na Brown University. E como eles explicam o desaparecimento da cientista Mônica Jacinto Reza, diretora do Grupo de Processamento de Materiais da JPL da NASA, que sumiu sem deixar um único rastro físico enquanto fazia trilha na floresta. E tem mais. A pesquisadora de propulsão avançada Amy Scratch, que apareceu como um disparo de arma de fogo, e as autoridades correram para arquivar como deu cabo da sua vida, entendeu? Antes mesmo de qualquer perícia profunda. Meus amores, cientista de física, de plasma, diretor de NASA e pesquisador de propulsão exótica não some, não morre em sequência por coincidência, não. As agências de inteligência do topo sabem que existe uma queima de arquivo, um recrutamento forçado em massa acontecendo nos bastidores. Eles estão retirando esses cérebros do palco da superfície, e o estopim, que fez o Congresso americano entrar em pânico total, envolve alta patente militar que sabia tudo o que acontecia nos laboratórios subterrâneos. E esse é o enigma do general que eu vou te contar agora. Se segurem que eu tô subindo o tom. Chega chegando, deixando seu coraçãozinho, compartilhando essa live. Preste atenção. Se o sumiço dos cientistas já te deixou de cabelo em pé, o que eu vou te revelar agora fez o alto escalão do Pentágono entrar em choque total em 2026. Vamos falar da alta patente, vamos falar do general Max Land. Para quem não liga o nome à farda, o general Max Land não é um militar qualquer, não. Ele foi o comandante supremo de laboratório de pesquisa da Força Aérea Americana na lendária base Wright-Patterson. Se você estuda exopolítica e os bastidores do sistema, você sabe que o Wright-Patterson é historicamente coração do acobertamento, e é para lá, desde a década de 1940, que o sistema envia os materiais anômalos, os destroços de tecnologia não humanas e os segredos da engenharia reversa, que eles resgatam pelo mundo. O general Max Land era o homem que guardava a chave dessa caixa preta. E o que aconteceu com ele? O relatório oficial do Congresso joga uma bomba na mesa. O general simplesmente desapareceu do mapa. Mas o mais bizarro não é apenas o sumiço, é a anatomia de como tudo aconteceu. Os investigadores encontraram os pertences pessoais dele intacto. O general Max Land abandonou seus óculos de grau, o relógio, o telefone celular. Ele deixou para trás tudo que pudesse emitir um sinal de rastreamento ou localização digital. Ele saiu de cena portando apenas as suas botas de combate e uma única arma de fogo. Aí o palco da grande mídia tenta criar aquela narrativa padrão para adormecer a massa. Não é mesmo? Começaram a ventilar a hipótese de que um homem dessa importância, com acesso aos segredos mais profundos do governo, teve um surto psicológico, resolveu isolar-se em uma área da mata ou cometer um ato contra a própria vida. Olha, o observador dá risada de uma desculpa besta dessa. Um general de 2 estrelas treinado na mais alta doutrina da inteligência e segurança, que comandou o coração tecnológico da Força Aérea, não surta e some e deixa o óculos celular para trás sem motivo, não. A verdade que corre nos corredores fechados de Washington é que o general Max Land não sumiu por problemas pessoais. Ele saiu do palco porque a contagem regressiva da Matrix acelerou. Ou
Sabia que seria queimado como arquivo vivo por causa das investigações do Congresso. Ou ele foi chamado para operar o que está acontecendo nos bastidores mais profundos do sistema. E é aqui, meus queridos galácticos, que a linha do subsolo se cruza com a linha do espaço. Porque agora nós vamos juntar as peças desse quebra-cabeça e entender para onde o general e esses cientistas supostamente, eu quero usar esse termo, supostamente daqui para frente diante desse assunto. Apesar de ter referências, então, supostamente ele teria sido levado. Apertem os cintos. Estamos subindo o tom. Porque nós vamos sair da Terra e olhar direto para o lado oculto da Lua. Bum! É isso mesmo que você ouviu. Nós vamos sair da Terra e olhar direto para o lado oculto da Lua. Chega chegando, deixando seu coraçãozinho, compartilhando esta live. Bora! Boa noite. Francisco Nascimento, boa noite. Um beijo. Estão entendendo, né? Respirem fundo, porque agora nós vamos romper a atmosfera da Matrix. Vamos ligar os pontos que o sistema tenta manter totalmente separados. De um lado, nós temos o sumiço de físicos de plasma e diretores da NASA. Do outro, um general de alta patente de uma base ligada a tecnologia não humanas desaparece deixando os óculos e o celular para trás. Muito bem. E para onde essa energia, essa genética e esse conhecimento estão indo para quando o sistema simplesmente deleta da superfície da Terra? É aí que entra a perspectiva da exopolítica, que a grande mídia tenta ridicularizar para que você continue dormindo. Nos bastidores mais profundos do complexo industrial militar existe um fenômeno chamado brain drain, o êxodo de cérebros. Só que esse êxodo, meus amigos, não é de um país para o outro, não. É da Terra para fora dela. Essas mentes brilhantes e autoridades de terno ou farda não estão sumindo por crime comum ou por colapso mental. Eles estão sendo supostamente recrutados. Muitos levados à força para operar e expandir a infraestrutura do programa espacial secreto. Isso é documentado. Nós estamos falando de laboratórios avançados, indústria de engenharia reversa e bases operacionais completas instaladas estrategicamente no lado oculto da Lua e nos desertos de Marte. Sim, você ouviu bem. Vou repetir. Lado oculto da Lua e nos desertos de Marte. Pensa comigo, com a mente do observador. Se você estivesse construindo uma civilização paralela e ultra tecnológica fora dos olhos da massa, explorando recursos fora do planeta há décadas, de quem você precisaria para gerenciar tudo isso? De mineradores comuns? Não, né? Você precisaria dos maiores especialistas em física de plasma, propulsão exótica e logística aeroespacial do mundo. Você precisaria de generais que sabem blindar e comandar essas operações no mais absoluto sigilo. O tráfico de mentes brilhantes, o tráfico humano de alta performance, serve para alimentar a máquina oculta do sistema longe da superfície. Enquanto a massa fica distraída e discutindo a ficção científica dos cinemas, eles estão operando a realidade nos bastidores cósmicos. E o negócio fica ainda mais sinistro quando a gente entende quem gerencia essas colônias lá fora e o verdadeiro mercado que roda nessas bases. Segura o estômago, porque a seguir eu vou te revelar o mercado oculto de genética extraterrestre. Vamos subir o tom! Ora, chegando, deixando seu coraçãozinho. Se você que chegou aqui agora, muito prazer, meu nome é Nai. Você está no canal Construindo o Novo Mundo e o que a gente conversa aqui nesse canal maravilhoso? Nós conversamos assuntos relacionados ao despertar da consciência ou assuntos ditos por aí como assuntos fora da caixinha. Se você deseja também conversar esse tipo de assunto, se você se afiniza com isso, com esse assunto, entre para o nosso grupo do Tech Termina com Grana. Por que eu falo assim? Porque as plataformas são ciumentas.
O link está aqui na bio do canal, você vai clicar, é o primeiro botãozinho. Você clica e cai direto lá no grupo, lá tem uns colegas super bacanas. É só você respeitar as normas do grupo e dos coleguinhas. De vez em quando eu passo por lá, respondo algumas perguntinhas, tem material para você baixar, para estudar, para o seu despertar de consciência. Então você vai ser bem-vindo sim. Paga alguma coisa? Não. E o link está aqui na bio do canal, ok? E se você não me segue aqui, já me segue Construindo o Novo Humano, já me segue nas outras plataformas também, Construindo o Novo Humano, porque vai que a pista de dança fala assim, ó, esse canal aqui não. Bum, cai. Bora! Agora a gente vai tocar no coração financeiro e biológico desse segredo. Sim, porque você sabe, no final do dia, para o topo da pirâmide, tudo se resume a contratos, recursos e controle. Quando a gente fala de bases no lado oculto da Lua ou em Marte, a massa pensa logo em governo, pensa na NASA, pensa em bandeira. Não, esquece tudo isso. Quem gerencia essa infraestrutura de verdade são corporações dos bastidores, os conglomerados aeroespaciais e de defesa que operam acima de qualquer presidente. E isso tudo está documentado. É o que a exopolítica se chama de conglomerados corporativos interplanetários. Bom, gratidão, Krypton. É aqui que eu vou te dar apenas 3 nomes desse conglomerado corporativo interplanetário que sempre aparece na mídia. A SpaceX, focada no desenvolvimento de foguetes reutilizáveis, transporte de astronautas e no ambicioso projeto de colonização de Marte. Outra empresa, Astroforge, focada no refinamento de minerais de asteroides e extração de metais preciosos no espaço profundo. Terceira empresa, Transastra, focada em capturar asteroides e transformá-los em bases de mineração no espaço. Essas empresas existem, tá? E qual é a moeda de troca, o maior mercado que roda nessas colônias fora da Terra? Não é ouro, não é dólar de papel, é a genética. É a colonização, é a massa de colonização e a mão de obra qualificada. Preste atenção no tamanho do buraco. O sumiço de populações vulneráveis na superfície da Terra e o sequestro dessas mentes técnicas de elite, como os cientistas e o general, que nós destrinchamos aqui agora há pouco, servem para abastecer contratos secretos de trabalho e desenvolvimento genético fora do planeta. Eles criam um verdadeiro mercado de custódia e tráfico de pessoas de alta performance para suprir demanda dessas infraestruturas que funcionam no subsolo e no espaço profundo. Eles tratam a biologia humana, a pureza do nosso DNA e o conhecimento técnico das nossas mentes brilhantes como meros commodities para os seus projetos de engenharia celular e expansão paralela. Enquanto mantém a população da superfície presa em escassez artificial de recursos, eles utilizam o topo do conhecimento humano para construir o império deles longe dos nossos olhos. É um verdadeiro ecossistema de exploração oculta, onde quem decodifica o hardware do sistema ou mexe com as matrizes de energia livre é simplesmente retirado do palco da superfície para virar peça de engrenagem lá fora ou lá embaixo. E é diante desse cenário de arrepiar que eu te faço um questionamento do observador. Vamos dar o nó de toda essa teoria e como você se blinda disso tudo. Chega chegando, deixando seu coraçãozinho. Depois de passar pelos subsolos dos dumps, ver o relatório oficial do Congresso e olhar para as estrelas, eu quero que você dê um passo para trás comigo agora. O sistema quer que a massa olhe para tudo isso e sinta o quê? Impotência, medo, paralisia. Eles querem que você ache que é apenas uma formiga impotente diante do império corporativo interplanetário implacável. Mas vamos dar o nó psicanalítico aqui nessa teoria. Tudo que nós destrinchamos aqui nos mostra uma verdade oculta maravilhosa. Quem mexe com a matriz de energia livre, quem decodifica o hardware exopolítico ou quem começa a acessar a pureza da sua própria frequência, é você mesmo, o avatar soberano. O principal, porque o sistema tem medo do despertar em massa na superfície. Não é a apofenia, é a anatomia do controle, que tenta abafar os pontos de luz antes que eles virem um incêndio de consciência. Se eles gastam trilhões de dólares construindo bases quilométricas debaixo da Terra, sequestrando mentes brilhantes, escondendo a real tecnologia do mundo, é porque a energia e a genética que você carrega aí no seu corpo físico são ativos mais valiosos desse universo. Eles querem o seu foco na escassez, no medo e na sobrevivência tridimensional, para que você nunca perceba que a chave da saída da Matrix está codificada na sua própria biologia, na sua expansão da consciência. O arquivo vivo que eles mais tentam deletar todos os dias é o novo humano, o que está acordando dentro de você. Por isso, o nosso papel aqui na Terra não é vibrar no pânico.
O nosso papel é nos tornarmos inabaláveis. Quando você entende o tamanho do jogo, você para de cair nas armadilhas emocionais da superfície. Você limpa o seu campo e ancora a sua soberania e assume o comando da sua própria energia vital. Eles controlam o hardware deles lá fora, mas quem comanda o templo aqui dentro é você. E agora, seguinte, eu quero te convidar você a olhar para a ferramenta mais poderosa de programação mental que o sistema possui. Hollywood. Isso mesmo. Você já percebeu que o topo da pirâmide adora colocar a verdade na nossa cara em tela de 50 polegadas embrulhada como ficção científica anos antes das coisas acontecerem no palco mundial? Na psicanálise e na alta exopolítica, nós chamamos isso de iniciação por consentimento. O sistema te mostra o plano deles no cinema. E se você aceita aquilo como mero entretenimento, você não ativa o seu observador. Simples assim. Você dá o seu consentimento inconsciente para a Matrix operar. E quando a gente fala de decodificação cinematográfica, existe um mestre que guarda as chaves simbólicas mais pesadas do sistema. Spielberg, ele mesmo. Então vamos abrir a caixa preta do filme Guerra dos Mundos, dirigidos por Spielberg. E o que a massa lembra desse filme? Ah, uma invasão alienígena, os ETs vindo do espaço. Para tudo. Puxa a cadeira e abre o olho aqui comigo. No roteiro de Spielberg, as máquinas de destruição em massa, os famosos trípodes, não vêm do espaço. Eles já estavam enterrados debaixo dos nossos pés há milhões de anos. Os raios que caem do céu no início do filme servem apenas para enviar os pilotos biológicos para dentro da Terra, ativando o hardware que já estava oculto no subsolo. O ataque não vem do céu, o inimigo surge de baixo. Vocês conseguem perceber o paralelo com o que nós acabamos de destrinchar anteriormente? O Spielberg colocou na tela a simbologia exata dos dummies, as bases subterrâneas militares profundas. Ele mostrou que a infraestrutura de controle das tecnologias anômalas e os laboratórios de terno e gravata estão operando no subsolo há muito tempo, silenciosos, esperando a contagem regressiva da Matrix para subir à superfície e mudar o jogo. O palco mundial usa o cinema para habituar a sua mente ao pânico do que vem de fora, enquanto o verdadeiro segredo está enterrado debaixo dos nossos pés. E a engenharia social de Spielberg não para por aí, meus amores. Existe uma conexão profética e bíblica oculta sobre esse desespero de viver debaixo da terra que a elite tenta esconder as 7 chaves. E eu vou te revelar esse segredo aqui agora, um segredo sagrado. Prepare-se para dar o nó definitivo entre a ficção de Hollywood e as profecias mais antigas que a humanidade carrega. O que o Spielberg desenhou com a tecnologia em Guerra dos Mundos, o texto sagrado já havia decodificado em termos espirituais há milênios. Vamos abrir então o livro Apocalipse, capítulo 6, versículo 15. Prestem atenção no que está escrito lá, com a mente do observador. O texto diz textualmente que presta atenção. Pretinho. Vamos lançar... A Fabi que está falando. O texto diz textualmente que quando os grandes ciclos de transição começarem a se mover, os reis da terra, os grandes, os comandantes militares, os ricos e os poderosos vão fazer exatamente uma coisa. Está escrito lá. Eles vão se esconder nas cavernas e nas rochas das montanhas. Exatamente. Eles vão clamar para que as rochas caiam sobre eles para escondê-los. E por que elite oculta os donos do mundo, os de terno e gravata e farda, estariam correndo para se trancarem debaixo da terra no final do ato? Ah, meus amores, a grande mídia quer que você leia isso e sinta medo do fim do mundo apocalíptico e destrutivo. Mas a análise do observador da semiótica te mostra o oposto. O que está escondido, o que está acontecendo nos bastidores, não é o fim do planeta. É a limpeza da superfície através da elevação da frequência biológica do planeta. A elite oculta sabe que o campo magnético e vibracional da Terra está mudando à 8ª. Ele sabe que quem opera na frequência do medo, do controle do crime e da manipulação artificial não vai conseguir sustentar a própria biologia exposta à luz da nova frequência na superfície. Os dummies, essas bases colossais, subterrâneas que nós expusemos aqui hoje, são verdadeiros bunkers de desespero deles. Eles não estão construindo cidades no subsolo porque são superiores. Eles estão se escondendo lá embaixo porque estão em pânico, tentando escapar da faxina energética que está limpando o palco da superfície. Eles se trancam na caverna de alta tecnologia de Wall Street e do Pentágono, enquanto o novo humano assume a soberania do templo aqui em cima. Só que a Matrix é astuta. E sabendo que nós estamos descobrindo os segredos do subsolo sumiço das mentes brilhantes, eles precisam criar uma distração monumental.
Eles precisam que você olhe para o céu e sinta pânico de um inimigo imaginário para não ver o cofre sendo esvaziado. E é aí que entra o grande blefe deles em 2026. Segura o coração, porque nós vamos abrir a caixa preta da Iniciativa Perseu e os arquivos secretos do Pentágono. Muitos de vocês viram uma movimentação estranha do Pentágono nos últimos dias. Eu acho que muitos de vocês, né, viram. A grande mídia correu para os jornais para anunciar a liberação em massa de arquivos confidenciais sobre OVNIs e fenômenos anômalos não identificados. Tudo isso faz parte de um plano muito bem amarrado nos bastidores, com um nome pomposo que o sistema acabou de oficializar, a Iniciativa Perseu. Então vamos usar a lente de observador? Por que o Pentágono, que passou mais de 70 anos ameaçando prender e destruir a reputação de qualquer um que falasse sobre vida extraterrestre, resolveu de repente virar bonzinho da história e liberar os relatórios oficiais da internet? Isso é que a inteligência artificial, a inteligência militar, chama de cortina de fumaça geopolítica. A Iniciativa Perseu é o grande blefe de 2026. A elite oculta sabe que as investigações do Congresso sobre o sumiço dos cientistas do General Max Land estão chegando perto demais dos AMBs e do subsolo. Eles sabem que a farsa financeira de Wall Street e o roubo das riquezas biológicas do Brasil está ficando exposto no palco mundial. E então, o que eles fazem para adormecer a massa? Eles aplicam exatamente o roteiro do filme de Spielberg. Eles usam a Iniciativa de Perseu para fazer você olhar para o céu, assustado com a possibilidade de uma ameaça alienígena iminente ou um grande evento de distração em massa. Eles preparam o inconsciente coletivo para um falso evento de invasão, para que a população implore por mais controle militar, mais censura de dados e entregue o resto da sua privacidade para o sistema em troca de uma falsa proteção. É a velha tática do problema, reação, solução. Eles criam pânico de um inimigo de fora para que você não perceba que o verdadeiro confisco está acontecendo aqui dentro, debaixo dos nossos pés, dentro da nossa própria biologia. Eles liberam os arquivos OVNIs para que a massa discuta luzes no céu enquanto eles continuam operando o tráfico de mentes brilhantes e o controle dos nossos recursos na Terra. Exatamente isso. Chega chegando, deixando o seu coraçãozinho, compartilhando esta live maravilhosa. Se você chegou aqui agora, muito prazer, meu nome é Nai e você está no canal Construindo o Novo Humano. Já me segue nas outras plataformas, lá no Y, que termina com Tube, Construindo o Novo Humano. Lá no Insta também, @Construindo o Novo Humano. Bom, então vamos lá. Depois da gente escancarar o tamanho desse tabuleiro, com as elites tentando confiscar nossas riquezas e mentes brilhantes sendo apagadas do mapa, nada mais justo do que a gente dar o próximo passo quântico, né? Para onde realmente vai a consciência dessas pessoas que tentam dominar a Terra quando elas desencarnam? Você deve estar curioso para saber, não é mesmo? Na próxima live, nós vamos abrir o mapa exopolítico do pós-morte. E eu vou te revelar por trás do planeta. A realidade por trás do planeta Quirion e o temido planeta Chupão. Será que eles realmente existem? Qual é o destino frequencial de quem opera na sombra? E você, será que você se enquadra nessa frequência? O que você acha? Se eu fosse você, eu não perderia esta live por nada na próxima quinta-feira, às 20h30. Ativem o observador, proteja seu campo, porque você vai ficar surpreso com o que eu vou te revelar. Legal? Só mais um recadinho, antes da gente ir para as perguntinhas do chat. O sistema só tem poder enquanto você joga o jogo dela, certo? E hoje nós escolhemos a nossa emancipação. Por isso, meu querido galáctico, galáctica, meu novo humano, a partir de hoje, não olhe para trás. Escolha-se. Eu preciso de você. Com a mente limpa, o espírito desperta e a biologia ativa, para juntos subirmos o gradiente frequencial da Terra. A nossa soberania está decretada aqui e agora. Tá bom, meus queridos? Vamos para as perguntinhas no chat. Bora!
Sabe? É importante deixar o ego de lado e se preparar espiritualmente. Isso. Não achem que o tal sangue é melhor. É verdade. É uma curiosidade? O sangue é uma curiosidade, mas ele não determina. Paulo Humberto, as pirâmides estão incluídas nesse pacote também? Também. Na última live eu falei sobre uma estrutura de 2 quilômetros abaixo de Gizé. Eu já falei sobre a estrutura que tem lá de baixo. Tem muita coisa lá, né? Fora do rebanho. É melhor sermos uma colônia dos Estados Unidos do que virarmos escravos da China. Pois é, os dois bebem na mesma taça, né? Fora do rebanho. Nós já vimos exemplos aqui vivos, na nossa terrinha, que estavam com a caneta na mão e não fizeram nada para salvar as ovelhinhas, não é mesmo? Pecinhas de todos os países bebem na mesma taça. Eu já falei isso daqui. Deep State. A verdade, quem tem sangue A, anjos caídos, ó, são verdadeiros... Então, Darlan, deixa eu te explicar uma coisa. Darlan, quem é questionador é um dissidente, não é? Quando você vai estudar certinho sobre Lúcifer, você vai entender que ele foi um questionador. Ele começou a bater de frente, questionar, não aceitar de cabeça baixa. Então, todos nós somos anjos caídos, não é verdade? Não é verdade? Não tem dessa de ser sangue ó, sangue não sei o quê, anjo caído. Dizem por aí, eu trouxe uns documentos aqui, que o sangue ó é dos Anu, está ligado direto aos Anu, que termina com Nax, né? É o sangue primordial daqui da Terra. Sabe, para mim, o Deus da Bíblia, do Velho Testamento, é Baal. Demiurgo, né? O cão do universo. O que você acha da maçonaria? É uma das cabeças que domina o planeta. Uma das cabeças que domina o planeta. Não. Legal. Sim. Independente, né, Karina? Se for Baal, se for Javé, Demiurgo, aquele Deus que está lá na Bíblia, não é a consciência divina, né? Não é a consciência divina. Gratidão! Legal. Pois é, Marcela, é isso mesmo. Não tem melhor nem pior, não. É tudo igual, bebe na mesma taça. Pretinha, como me tornar um observador? Você já está aqui, Pretinha. Já estou ajudando as pessoas a enxergar nas entrelinhas. E quando a gente começa a entender, eu vou mostrando como que você deve observar, você já está se tornando uma observadora. Gratidão, minha querida. Nossa, passou correndo aqui, peraí. Qual a probabilidade para o final do ano? Probabilidade, você quer previsões, né? Eu vou trazer na próxima quinta-feira. Vamos fazer uma análise das previsões. Mas olha, Matheus, não fica se ligando nisso não. Eu já expliquei aqui que quando você está numa frequência boa ali, equilibrada, né? Você vai ver o caos passar diante dos seus olhos e não vai te afetar. Tá? Seja no financeiro, qualquer coisa, qualquer área da sua vida. Não sei qual é o seu nome aqui. Como uma frequência alta nos protege objetivamente? Quando você está com uma frequência alta, as pessoas que não ressoam com você vai se afastar. Problemas também. As pessoas vão chegar, aquelas que ressoam com você, vai se aproximar de você. As oportunidades que ressoam com você, vai se aproximar de você. Entendeu? Certos problemas não vai ressoar com você. Outra coisa, uma doença, uma purpurina, por exemplo. Se você tiver com uma frequência alta, não tem como. Entendeu? Por exemplo, aquele evento de 2020, eu não tive problema nenhum com aquilo ali. Eu vi o caos, lógico, eu me sensibilizei com as pessoas, eu via na televisão os números, o contador, aquilo ali. A gente não pode ficar olhando aquilo ali, não. Eu já expliquei toda a engenharia por trás daquilo ali. O que acontece com o nosso sistema imunológico é desligado. E aí, quando você está com a frequência alta, você vê o caos passar diante dos seus olhos. E nada acontece com você. Nada. Eu não tive nada, nenhum problema. Eu me sensibilizei muito, lógico. Quem não sensibiliza com aquilo? Só que eu vou ser sincera, foi um dos anos que eu mais ganhei dinheiro. E o que eu fazia? A área da educação, que ficou trancada
e teve que ir para a internet. Entendeu? É a sua frequência que vai determinar. É a linha do tempo que você vai escolher. Você escolhe quando você muda o padrão. Tudo à sua volta se reorganiza. Então a gente não pode ficar focando, ai meu Deus, o que vai acontecer? A purpurina está solta no ar. Pode falar sobre o falso arrebatamento? Posso, por exemplo, a nave de Bashar que vai vir no Texas é um falso arrebatamento dos estrelosos. Entendeu? Essa história dos estrelosos falar que já foi feita a separação no joio e trigo, já as pessoas já foram escolhidas, bullshit. E eu tô aqui para isso, para falar para você que não tem separação. Outra coisa, falaram assim, ai, a roda de Sansara acabou. Não, as crianças estão encarnando aqui ainda. É só pensar, né? É só pensar. Espaço, universo. E os vídeos dos ETs? Você acha? Qual ET que você está falando? Tem um monte de vídeo aí dos ETs. Você está falando daquele... Ó, os ET, eles não estão totalmente... Não tá só lá fora, não. Esses ETs que é apresentado para nós, eles já estão aqui com a gente faz tempo. Viu? E outra coisa, eu cansei de falar aqui nas lives. Se aparecer aqui um pleiadiano bonito, ou seja lá qual for, um personagem do cinema de Hollywood que eles colocarem para você, é humano. Não, Nise, não vibra nisso. Olha para frente, viu? Frequência alta, não fica preocupada com a picadinha da abelha, seja lá o que for, frequência alta, viu? O seu corpo tem que estar blindado, a sua imunidade blindada. E eu vivo falando isso daqui. Na sexta-feira eu faço live às 5 horas da tarde, eu trago assuntos sobre saúde e bem-estar para você blindar o seu corpo, a sua biologia. Como despertar e aumentar a frequência? Manter sempre alta. Brás. Você está aqui, você já está no caminho do despertar. Não tem ninguém totalmente desperto, a gente está numa caminhada, todo mundo junto, uns mais na frente, outros um pouquinho mais atrás. Mas toda vez que a gente reencarna aqui, a gente desperta um pouquinho mais. E a frequência alta é tudo aquilo que eu falo no começo da live. É você, gratidão, Maria. É você ter uma alimentação limpa, sem porcaria, né? Embutido, que é tudo esgoto. Salsicha, linguiça, hambúrguer. Viu? É você comer uma alimentação limpa, arroz, feijão, legumes, verduras, vegetais, grãos, isso sim, carne de verdade. Fabi, não, é passar o Instagram, esse daqui não tá levando para o Telegram. Deixa eu ver aqui. Responder, cadê, Fabi? Bora, deixa o seu coraçãozinho. Gilda, como me inscrever? Parabéns, membro. Gilda, aqui na bio do canal tem um botãozinho lá, tem vitrine, tem inscrição. Aí você clica em inscrição. Tá bom, minha querida? Se você não conseguir, depois você me chama lá no TE, que termina com o TE que termina com GRAN. O que mais? Cadê as perguntinhas? E os ETs do beicinho nervoso são humanos? São humanos, né, arroba Lu? Aqueles que foi apresentado na TV Fox, as 4 raças, aquilo lá é personagem de Hollywood. Sobre comer mais carne, proteína, etc. Faz sentido? Loja Mix. Se você ainda come carne, se você precisa da carne, come carne. Olha, o que eu percebi na carne há muitos anos? Eu percebi que a carne ela tem gosto de remédio. Se ela tem gosto de remédio, significa que a gente está ingerindo esse remédio também, né? E outra coisa, falando de mim, eu parei de consumir carne por amor aos animais. Uma vez eu vi uma senhora fazer um vídeo explicando sobre o amor dos animais, o que eles sentem. Eu fiquei profundamente tocada com o vídeo dela. E eu agradeço por ter assistido o vídeo dela. E faz total sentido para mim, eu não sinto falta em nada. Nada, 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 nada. Mas tem gente que ainda precisa de comer a carne, come carne. Come carne. Tá? Se você puder reduzir um pouco.
Anjos como a gente conhece, existe mesmo? Não, você pode ser um anjo. Esse anjo de asa que tem na Bíblia, esse daí não tem, não. Viu? Tem seres de asa, vamos falar seres, consciências por aí no universo, ou até intraterreno, pode ter sim seres de asa, mas não significa que eles são anjos evoluídos, viu? Você pode ser um anjo. Tá bom, minha querida? Beijo. Ah, tava falando aqui do falso arrebatamento, né? Fofíssimos modas. Então, tem um monte de falso arrebatamento por aí. A nave do Bashar que vai vir resgatar os escolhidos, tá? Se você não tiver com o nome na lista, você não sobe na nave do Bashar, não. E tem vários aí, os estrelosos vivem falando que os escolhidos já foram escolhidos. Ou seja, o resto fica. E eu estou aqui para te dizer o contrário. Ninguém fica para trás. Escolha-se. Escolha-se. Poucos vão se escolher para atravessar a porta estreita. E eu estou aqui para te falar. Escolha-se. A Cristina falando, naquela época eu desliguei a TV. Fez bem. Fez bem. Aquilo ali é uma engenharia do medo. Pretinha, agora estão falando que tem um casal de ebola, blá, blá. Então, por enquanto não foi confirmado não, mas a gente sabe que a purpurina vai estralar daqui a pouquinho. Não é mesmo? Como despertar, Brás, já falei, né? É você estando aqui, você já está se inteirando dos assuntos, e nós estamos numa caminhada. Como manter a frequência alta, já falei. Escutar música boa, comer uma alimentação limpa, se hidratar, fazer exercício físico, meditar, tudo isso. Fazendo com frequência, fazendo com constância, a sua frequência vai aumentar. Pergunta meio óbvia, mas Jesus tinha uma frequência alta mesmo? Mesmo, tinha sim. Dizem por aí que ele tinha uma frequência acima de 700 Hz, de acordo com a escala de David Hawkes. E as 4 raças alienígenas que foram confirmadas? Personagens de Hollywood. Além de ovo e peixe, frango é bom? Além de ovo e peixe, frango é bom? Pode comer carne, Clay, mas assim, se você puder reduzir o consumo, né? Na sexta-feira eu trouxe falando, na sexta-feira das 5 horas, a live das 5 horas, eu trouxe falando sobre alimentação, a carne, viu? Se você puder reduzir a quantidade de carne vermelha, principalmente por semana, come come umas 2 vezes por semana, tenta reduzir. Legal. E os dimensionais de Drácula são diferentes? Ah, eu prefiro não me manifestar. Qual é o destino das pessoas ruins que vemos? Baixa vibração. Vou falar quinta-feira. Vou falar quinta-feira dessas pessoas com baixa vibração. Esses, né? Os da elite. O quê? Manda esse vídeo pra gente, nos ajuda a parar com a carne. Ah, vou ver se eu acho ele, que faz muitos anos que eu vi. Porque sim, toca profundamente. Eu posso fazer um vídeo sobre específico. Como fugir desse arrebatamento? Não, Karina. O arrebatamento são os escolhidos. Você, Karina, já se escolheu? Você vai fazer a sua passagem daqui, né, na morte? Você vai fazer a sua passagem. É de lá que a coisa acontece. Entende? O jogo não acaba aqui, não. Então, por isso que eu falo, escolha-se. Escolha-se. Eu preciso de você que está aqui comigo, para a gente poder subir o gradiente frequencial da Terra. Se você não sabe, a nossa evolução é individual, mas a ascensão é coletiva, é em grupo. E provavelmente você que está aqui, pode ser que você pertence à minha mesma mônada, a mesma mônada que eu pertenço, certo? E para a gente poder atravessar do outro lado e dar tudo certo, a gente precisa estar com uma frequência acima de 500 Hz. Alguém pode me explicar por que o corpo parece que cria anticorpos para todo tipo de remédio da farmácia? Não dá nada certo, Caio? Seu corpo não se adapta com nenhum remédio, é isso que você está falando? Deixa eu entender. Caio, pode ser que você tenha alguma condição aí que a gente não sabe. O que acha de Cryon, serviço magnético das mensagens? Ah, gosto de ouvir o Cryon. Inclusive, eu falei aqui, Gael, sobre a comunicação celular, que eu fui estudar a partir de um vídeo, fui estudar sobre isso a partir de um vídeo que eu vi Cryon falando sobre a comunicação celular. Sim, e eu vou trazer na live de sexta-feira, um pedacinho, porque para os inscritos eu vou criar uma série completa sobre a comunicação celular. Como fazer se explodir uma nova PAN? Acabei de falar, Verônica, frequência alta. Não fica olhando as notícias, que isso é uma engenharia. Gratidão.
É uma engenharia do medo, esse pânico, essa notícia que fica na TV. E outra coisa, as pessoas, quando fica um grupo de pessoas só falando da doença, da doença, da doença, o que acontece isso? O que acontece? Essa energia, esse pânico, essa energia do medo, é o que a gente chama de loche. Isso vai para a psicosfera e fica lá impregnado, a energia de todo mundo. E muitas pessoas daquele evento de 2020 foram dessa para outra por causa disso. Entra em ressonância. A pessoa começa a achar que ela também tem a doença. E o seu corpo começa a atacar. O sistema imunológico desliga. Ouvindo você falar de purpurina, lembrei de perguntar se é verdade que a purpurina é feita de... Não, não é feita de cinzas. Olá, boa noite. Legal. Chegando, deixando seu coraçãozinho. Compartilhando. Então, falando do ZT, as orgonites, né, Maria Madalena? As orgonites. Então, dizem por aí que elas não são muito boas, não são muito legais para a gente poder usar as orgonites, principalmente como pêndulo. Ela como um outro objetivo até que vai, mas às vezes como pêndulo não é interessante. Mas eu já fiz teste de pêndulo com cristal, de madeira e com orgonite e deu o mesmo resultado. Para mim, pelo menos, né? Mas eles aconselham a gente não usar de orgonite no caso de pêndulo. Certo? Maze Run, né, Ana Luz? E tipo que mostra naquele filme Maze Run? Você quer saber o quê? A batalha? Você quer saber se existe aquilo? Existe aquilo no mundo espiritual. A diferença entre duas potências mundiais que a China negocia, já os Estados Unidos usa a força e a mídia. O que você quer saber dos Estados Unidos? O que você quer saber do Xing Ling do país do beicinho nervoso? Bora, deixa sua perguntinha aqui para mim. E o gnosticismo está certo em alguma coisa? Está. Sim. Eu trago muitas coisas aqui, eu transito dentro do cristianismo, budismo, gnosticismo, um monte de coisa eu trago aqui. Eu não tenho caixinhas. Nalu, é o seu nome, Nalu? Eu não tenho caixinhas, eu transito em vários. E o que a maioria estiver falando é o que eu acho que faz sentido para mim. Por isso que eu falo assim para as pessoas, assim, busque a sua verdade, né? Porque às vezes eu trago um apanhado de diversas correntes espiritualistas. Eu não fico preso numa caixinha só. E aí tem que fazer sentido para você. Não se prenda numa caixinha, seja livre, tá? Seja livre, não fica preso só no gnosticismo. E sobre o chip na mão, o que você quer saber? Você vai colocar? Enquanto você puder, se você não quiser, né? Porque tem gente que quer. Se você não quiser, enquanto você puder fugir e não quiser e não for obrigado, né? Mas tem coisa assim que a gente faz e não percebe. Por exemplo, aquela nota fiscal paulista. Muita gente adotou aquilo lá. Por quê? Não pararam para pensar em nenhum momento que aquilo lá era um rastreamento? O governo sabe quanto você ganha, quanto você gasta, quantas pessoas se alimentam, o que você compra. Gaio, por que agora tem muitas pessoas fazendo maldades com os animais? Elas estão surtando? Então, dizem por aí que vai ter um surto, a gente não começou ainda não. Muitas pessoas vão começar a pirar a batatinha. Vai. Viu? Não começou ainda não. Certo. Qual o destino das pessoas ruins que vemos? Eu vou falar quinta-feira. Nai, o cobre é bom mesmo? O cobre é bom mesmo. Você está falando suplemento ou a tal da pulseira de cobre? Em cripto. Se for suplemento, maravilhoso, mas ele não pode ser usado sozinho, né? Tem que ser com zinco. E se você quiser usar ela como um adereço, um acessório, tá valendo também. Mas, se você não tiver uma blindagem energética, não vai adiantar nenhuma pulseirinha nenhuma. Tá bom, meu querido? Um beijo. Bora! Olha que lindo. Eu tô passando aqui os comentários, eu tô vendo que muitos avatares estão respondendo aí as outras pessoas que estão chegando. Tá vendo que lindo? Gratidão, meus queridos. É isso. Essa corrente, essa egrégora que a gente está montando aqui, que a gente está formando. Viu? Muito lindo de ver isso.
Brás, então não importa que o universo se é bom ou ruim, importa a frequência. Exatamente, Brás. Exatamente. E tem a lei do uno, a lei do retorno. Se você fizer mal pro coleguinha, vai voltar para você. Não tem um Deus ali para te castigar, para jogar no mármore do inferno e falar assim, ah lá, vai ficar aí para sempre, queimando no mármore do inferno. Viu? É frequência. E você saindo daqui, desencarnando, se você estiver ressonante com outro sistema, com outro orbe, você pode ir para lá passar uma experiência. Só que nós estamos aqui encarnados, a gente gosta daqui, viu? A gente gosta. A sua alma do outro lado, né? A sua parte consciente do outro lado, adora encarnar aqui. Lulu. Porque as pessoas vão surtar devido à vibração da Terra também, e certas revelações que vão acontecer aí no decorrer, se for mesmo do jeito que estão planejando, as pessoas vão surtar, simples assim. Elas não vão aguentar. Imagina você chegar para uma pessoa que viveu na igreja e falar certas coisinhas para essa pessoa. A pessoa não vai aguentar. Ela mesma vai fazer isso aqui. Ou ela vai simplesmente surtar. Viu? Então, Cristina respondendo, né? O que está escrito lá na Bíblia das 144 mil almas não é um número exato, é um número simbólico, e outras correntes espiritualistas também falam sobre as 144 mil almas. Se viu? E a gente faz a emancipação dessas 144 mil almas, que é um número simbólico, não é um número exato das 144 mil almas. E isso pertence a uma mônada, ou seja, não é só 144 mil almas, são vários grupos. E aí, esse número significa, independente desse número aí, significa que a gente faz ascensão em grupo. A evolução é individual, mas a ascensão é coletiva, viu? É esse tal desse número. Eles estão planejando interligar uma na máquina? Já estão, sou luz. Por isso que tem a internet dos corpos. Nós já estamos ingerindo certas coisinhas para a gente estar conectado com a rede. Viu? Com a rede. Clay, é normal. Bom, vocês estão conversando, né? Caio, me chama aqui no privado, Caio, se você quiser conversar, tá? Me chama aqui no privado, no TikTok. Os deuses existem? Os gregos, por exemplo? Os deuses existem, assim, são pessoas normais, né? Consciências, eles podem ter um pouco mais de conhecimento que a gente, são mais evoluídos. Se você olhar para um ET, por exemplo, bonitão, chegar aqui com 10 metros de altura, você vai falar assim, ai meu Deus, olha um Deus aqui perto de mim. Viu? Pode ter consciência mais evoluída, e tem, mais evoluída que a gente, sim. Mas não quer dizer que eles são deuses. Você é um deus, você é uma deusa. Se todos bebem da mesma taça, o que faremos? Nada, Maria Madalena. Não participa do jogo deles. Simples assim, né? Não participa do jogo. Eu, por exemplo, não participo do jogo de ninguém. Como fazer se explodir uma nova PAN? Nada, Verônica. Frequência alta, olhe para frente. Cuide do seu corpo, cuide dos seus. É isso que você vai fazer. Ouvi falar da purpurina, tá? Bora, deixe sua perguntinha. Legal. Isso, não pode ter medo. Se você tiver medo, você ativa o mecanismo no seu corpo, desliga a sua imunidade, e aí abre porta para toda e qualquer purpurina entrar. Bora! Chega chegando, deixando seu coraçãozinho. Caio, me chama aqui no privado pra gente conversar, tá bom? Me chama aqui que eu quero conversar com você. Caio Santos. Maria Madalena, em quem vamos... Ai, Maria Madalena. Em quem que faz sentido para você? Alguém te representa daqueles ali? Você quer votar? Vai lá votar. Agora, se você acha que não, aí, né? Eu não voto faz anos. Certo. Então, a conversa de Marte tem dedinho do Elãozinho Mosca? Sim. Sim. Para onde foi Siddhartha, Buda, depois que ele morreu? Ah, ele foi para as altas esferas aí, né? Vai saber. Assim como Jesus, né?
Pulseira. Use a pulseira, Krypton. Missão de vida existe? Como saber existe? Sim. Um propósito, né, fofíssimos? E é tão sutil que a gente não percebe. É só você começar a perceber nos sinais. E aí muitas pessoas falam assim, eu queria tanto falar com o meu mentor para ver se ele responde alguma coisa. Pois é, mas se não fizer o simples e básico bem feito igual eu venho falando, porque eu já falei, a comunicação é muito sutil para a gente poder escutar. E se a gente não tem o nosso templo, que é o nosso corpo biológico bem alinhado com a consciência, você não vai conseguir ouvir, né? Você não vai receber insights para falar, vai por aqui, vai por ali. Mas existe sim um propósito, né, de vida. Legal. Sim. Caio, me chama aqui no privado, Caio. Me chama aqui no privado, Caio. Bora! Deixa eu ver aqui se tem mais perguntinhas. Eu estava preocupada com os bunkers, mas você me tirou este peso. Não se preocupe, Verônica. Não se preocupe. Aumente a sua frequência. É com isso que você tem que preocupar. Sabe por quê? Porque depois que você atravessar, fazer a passagem daqui para lá, e seja por qual motivo for, o jogo é de lá. Viu? O jogo é de lá. Acerta suas contas com todo mundo que você tiver aqui, as desavenças que eu tô falando. Cuide do seu corpo, da sua consciência, porque quando você atravessar, os seus alfandegários vai estar lá assim, ó, com a pranchetinha. Vem cá. Ei, meu Deus, você não fez isso daqui. Volta. Viu? Fone de ouvido interfere no cérebro. Fone de ouvido. Olha, não é muito bom você ficar nessa luz com fone de ouvido 24 horas. Não é muito bom. Nada em excesso, exagero é bom. Né? Bora, deixa eu só ver mais aqui. Sim. Caio, me chama no privado, Caio. Mas sobre a extratação da energia vital que você falou, sim. Então, mas essa extração de energia vital que eu falei é do fluido, né? Do sangue, dos pequeninos, dos jovens. Mas aí eles são colocados em certas situações que o medo vai lá em cima. E aí eles fazem a extração do sangue, do plasma. Café em excesso, Nalu, nada em excesso faz mal. Até água, se a gente tomar em excesso, não faz bem. Viu? Você pode tomar um café normal. Sem excesso, né? Legal. Olha, então, últimos recadinhos. Se você está com a sua vida bagunçada, não tem um direcionamento, de repente você está numa profissão que não faz sentido para você, você está já de saco cheio, a sua vida sentimental, o seu relacionamento não está legal, você quer saber se você tem algum karma com alguma pessoa, etc e tal, eu faço a leitura energética do mapa vibracional estelar, você pode me chamar aqui no TikTok no privado ou lá no Insta, @Nainura Santos. Tá bom, meus queridos? Quinta-feira eu estarei aqui novamente às 20h30. Quero agradecer a todos que estiveram aqui comigo hoje. Agradeço também aos moderadores aqui do canal, aos guardiões do chat. E é isso, pessoal. Um beijo e até quinta-feira. E todo dia aqui, se a pista não bloquear os vídeos, tem vídeo novo, tá bom, meus amores? Um beijo e até quinta-feira.